Você já parou para pensar como algumas pessoas conseguem atrair olhares e respeito, mesmo sem dizer uma única palavra? Como algumas presenças se fazem sentir profundas, intensas e mesmo assim silenciosas, calmas, quase invisíveis, mas impossíveis de ignorar? Essa é a magia de ser socialmente atraente em silêncio. Um tipo de magnetismo que não depende de falar alto, de competir por atenção ou de provar algo para alguém. Na verdade, essa forma de atração nasce de algo muito mais poderoso e raro, da força interior, da integridade e da serenidade que só o silêncio pode revelar. Vivemos em um mundo barulhento, onde tudo parece uma competição constante por reconhecimento, status e validação. As redes sociais nos bombardeiam com vidas expostas, com vozes que gritam para serem ouvidas, e a sensação que fica é que para ser alguém relevante é preciso se fazer notar a todo instante. Mas o estoicismo, essa filosofia antiga que atravessa séculos, nos oferece uma visão completamente diferente. Uma filosofia que valoriza a quietude, a reflexão e a força que surge da calma interior. Ser socialmente atraente em silêncio não é apenas uma estratégia social. É um modo de vida. É a expressão externa de quem já conquistou a paz consigo mesmo e não precisa de plateia para validar sua existência. É o tipo de presença que inspira, que acalma, que convida à autenticidade e que transforma o ambiente simplesmente pela sua existência serena. Esse tipo de pessoa não busca aplausos nem aprovação. Ela sabe que o valor não está na quantidade de palavras ditas ou no ruído gerado, mas na qualidade do que representa, no equilíbrio entre ouvir e falar, entre agir e esperar. No silêncio, há uma força inabalável que passa pela percepção apurada, pela escuta atenta e pela decisão consciente de quando agir e quando permanecer em calma. É um silêncio que não significa ausência, mas sim uma presença profunda, um espaço aberto para o que é essencial. O paradoxo é que, ao contrário do que muitos pensam, o silêncio não isola nem afasta. Ele aproxima. Aproxima porque cria. Um espaço onde as pessoas se sentem respeitadas e acolhidas, onde a comunicação vai além das palavras, onde o respeito pelo outro e por si mesmo se manifesta em cada gesto, em cada olhar tranquilo. E isso por si só já é uma forma poderosa de atração social. Este vídeo é um convite para você descobrir 8 hábitos que, inspirados nos ensinamentos do estoicismo, vão te ajudar a construir essa presença silenciosa, porém magnética, capaz de transformar suas relações e sua forma de estar no mundo. São hábitos que não dependem de carisma artificial ou técnicas vazias de persuasão, mas sim de um desenvolvimento genuíno do seu eu interior. Hábitos que vão fortalecer sua identidade, sua tranquilidade e seu impacto social. Não se trata de ser passivo ou de abrir mão de suas opiniões, mas de aprender a se posicionar com sabedoria, com calma e com uma confiança que não precisa provar nada. É sobre construir raízes profundas que sustentam você diante das tempestades da vida, das injustiças e dos conflitos, e que te permitem agir com dignidade e integridade. É sobre aprender a escolher suas batalhas, discernir quando o silêncio é a resposta mais poderosa e quando sua voz deve se fazer ouvir. E, acima de tudo, é sobre entender que ser socialmente atraente não significa competir com ninguém, mas ser inteiro e verdadeiro consigo mesmo, cada dia mais alinhado com seus valores e com a sua essência. Se você está cansado de tentar ser alguém que não é, de se desgastar em jogos de aparência, ou de se sentir perdido em meio ao barulho do mundo, este vídeo vai te mostrar um caminho diferente, um caminho de tranquilidade, força e autenticidade, porque o poder do silêncio vai muito além da ausência de ruído. Ele é a expressão máxima daquilo que realmente importa. Vamos juntos descobrir como cultivar esses hábitos e transformar sua presença social em algo admirável, natural e duradouro, sem precisar levantar a voz, sem precisar competir, apenas sendo você, em silêncio. Cultive a escuta.
ativa escutar verdadeiramente é um dos hábitos mais poderosos que você pode desenvolver para se tornar socialmente atraente em silêncio e, no fundo, é uma arte que poucos dominam. Escutar não é apenas ouvir sons ou palavras, é ir além da superfície, é abrir espaço para o outro, é mostrar presença e interesse genuíno, é permitir que o que está sendo dito, e até mesmo o que não é dito, encontre lugar dentro de você. Cultivar a escuta ativa significa dedicar sua atenção plena à pessoa que fala, deixando de lado distrações internas e externas e suspendendo o impulso automático de pensar na resposta enquanto o outro ainda está falando. É um exercício de humildade, de paciência e de respeito. Quando você escuta ativamente, está mostrando que valoriza o outro, que reconhece a importância do que ele tem a dizer e que está disposto a aprender com aquilo que emerge da conversa. Essa postura traz um magnetismo silencioso, porque poucas pessoas são capazes de se sentir verdadeiramente ouvidas hoje em dia. Vivemos numa época em que a pressa domina as interações, onde a comunicação rápida e superficial predomina, e onde muitos estão mais preocupados em ser ouvidos do que em ouvir. Em meio a isso, ser alguém que escuta de fato se destaca naturalmente, mesmo que você permaneça em silêncio. A escuta ativa constrói uma ponte de confiança, que permite conexões mais profundas e significativas, e isso se traduz em atração social. Não uma atração vazia, mas um reconhecimento da sua presença e da sua capacidade de acolher o outro. Para cultivar essa escuta, o primeiro passo é aprender a silenciar a mente, a controlar aquele ruído interno que constantemente tenta interromper sua atenção com pensamentos dispersos, julgamentos precipitados ou a ânsia de responder. É comum que, em vez de prestar atenção ao que o outro está dizendo, nossa mente esteja ocupada formulando a própria resposta, preparando argumentos ou simplesmente distraída com outros afazeres. O estoicismo nos ensina que esse controle interno é fundamental não só para a escuta, mas para a vida como um todo. Ao dominar esse domínio sobre a mente, você cria o espaço necessário para a escuta profunda e verdadeira. Além disso, escutar ativamente envolve também perceber o que não é dito explicitamente. Captar o tom, a linguagem corporal, as pausas, as hesitações. Muitas vezes, a mensagem mais importante está nas entrelinhas. Ao desenvolver essa sensibilidade, você se torna mais empático e compreensivo, o que gera uma conexão muito mais autêntica. O silêncio que acompanha a escuta ativa não é vazio, é um espaço cheio de atenção e presença que permite ao outro se sentir seguro para expressar-se, sem medo de ser interrompido ou julgado. A escuta ativa, portanto, é um ato de generosidade, de dar ao outro o tempo e o espaço necessários para que suas ideias e emoções possam ser reveladas plenamente. E é exatamente essa generosidade que torna você socialmente atraente, porque as pessoas sentem quando são verdadeiramente acolhidas, e esse acolhimento cria uma espécie de magnetismo silencioso que vai muito além da simples aparência ou do carisma ruidoso. Outro aspecto importante da escuta ativa é a paciência. Nem sempre as pessoas vão se expressar de forma clara e direta. Muitas vezes, as ideias vêm confusas, as emoções estão misturadas, e o processo de falar é também um processo de ordenar o próprio pensamento. Ser paciente diante desse processo, resistir à tentação de apressar a conversa ou de preencher os silêncios desconfortáveis é fundamental para que a escuta se torne eficaz. Essa paciência é um sinal claro de maturidade emocional, que chama atenção e respeito. Quando você escuta com paciência, você está dizendo para o outro que ele importa, que sua fala tem valor, que seu tempo é respeitado. E isso cria uma sensação profunda de conexão e segurança emocional. Além disso, a escuta ativa implica em evitar julgamentos imediatos. Muitas vezes, ao ouvir algo que não concordamos ou que nos desafia, a reação automática é criticar, discordar ou tentar corrigir. O estoicismo nos ensina que a sabedoria começa quando suspendemos esses julgamentos e abrimos espaço para a compreensão.
Na escuta ativa, isso se traduz em ouvir sem interromper mentalmente com críticas ou comparações, simplesmente permitindo que a ideia do outro exista plenamente antes de formar uma opinião. Essa atitude não significa que você concorda com tudo, mas sim que está disposto a respeitar o processo do outro, o que por si só já é uma forma poderosa de influência e atração social. Além do aspecto emocional, a escuta ativa tem efeitos práticos importantes para a sua comunicação. Quando você realmente escuta, sua resposta se torna muito mais assertiva e alinhada com o que foi dito. Isso gera um efeito de empatia e sintonia, que faz com que o diálogo flua melhor, que as pessoas se sintam mais compreendidas e valorizadas. Essa harmonia cria um ambiente favorável para a cooperação, para o respeito mútuo e para a construção de relacionamentos sólidos. Também vale lembrar que escutar ativamente não é um sinal de fraqueza ou passividade, como muitos podem pensar. Muito pelo contrário, é uma demonstração clara de força interior e autoconfiança. Quando você escuta, está mostrando que não precisa dominar a conversa para ser respeitado, que está seguro o suficiente para aprender com o outro e que entende que a comunicação é uma via de mão dupla. Esse tipo de postura silenciosa, porém firme, chama a atenção e atrai naturalmente as pessoas que buscam relacionamentos mais profundos e verdadeiros. Por fim, cultivar a escuta ativa é uma prática que se desenvolve com o tempo e a intenção. Não é algo que acontece de forma automática ou instantânea. É preciso exercitar o autocontrole, a empatia, a paciência e o respeito diariamente em todas as interações, sejam elas grandes ou pequenas, formais ou informais. É nesse cultivo constante que o hábito da escuta ativa se transforma em uma segunda natureza, um traço marcante da sua presença silenciosa e poderosa. Ao investir nessa habilidade, você não só se torna uma pessoa mais atraente socialmente, mas também ganha uma maior compreensão do mundo e das pessoas ao seu redor, o que amplia sua sabedoria e sua capacidade de agir com equilíbrio e serenidade. Portanto, lembre-se sempre, a escuta ativa é muito mais do que ouvir. É estar presente, é acolher, é criar espaço para a verdade do outro e para a sua própria verdade emergir. É nesse silêncio atento que reside uma das forças mais transformadoras do ser humano, aquela que torna você, sem precisar levantar a voz, uma presença admirada e respeitada em qualquer ambiente. Cultive esse hábito e veja como sua vida social e emocional será impactada de maneira profunda e positiva. Valorize o espaço do outro. Valorizar o espaço do outro é um hábito essencial para quem deseja ser socialmente atraente em silêncio, porque demonstra respeito, empatia e compreensão. Qualidades que transcendem palavras e gestos superficiais. Espaço aqui não se refere apenas ao espaço físico, embora esse seja um aspecto importante, mas também ao espaço emocional, mental e social que cada pessoa ocupa e merece preservar. Em um mundo onde as pessoas frequentemente se sentem invadidas, pressionadas ou ignoradas em suas necessidades pessoais e limites, respeitar esse espaço é um sinal claro de maturidade e sensibilidade que naturalmente atrai e aproxima. Respeitar o espaço do outro significa reconhecer que cada pessoa tem sua própria vida interna, suas próprias experiências, seus próprios tempos e ritmos, e que não cabe a você invadir esse território sem permissão ou necessidade real. Isso exige uma consciência aguçada das dinâmicas sociais e uma delicadeza para perceber quando é o momento certo de se aproximar, falar, agir ou simplesmente estar presente sem interferir. Muitas vezes, a atração social silenciosa está justamente em saber ficar na medida certa entre proximidade e distância, entre presença e reserva. Invadir o espaço alheio, seja interrompendo uma conversa, chegando muito perto fisicamente ou impondo suas opiniões de maneira agressiva, afasta as pessoas e cria barreiras invisíveis que dificultam conexões genuínas. Por outro lado, valorizar esse espaço gera um sentimento de segurança e conforto para o outro, que passa a se sentir respeitado e livre para ser ele mesmo, sem pressões ou julgamentos.
Esse ambiente de respeito é fértil para a construção de vínculos profundos e duradouros. Quando você valoriza o espaço do outro, também demonstra autocontrole e autoconhecimento, pois está consciente dos seus próprios limites e do impacto que suas ações podem ter nos demais. Essa consciência fortalece sua imagem como alguém equilibrado e confiável, qualidades que são muito valorizadas em qualquer contexto social. O estoicismo reforça essa ideia ao ensinar que devemos agir de acordo com a razão e a virtude, respeitando não só a nós mesmos, mas também aos outros como parte do mesmo todo. Assim, valorizar o espaço do outro é uma prática que vai além do comportamento externo. É uma postura ética e filosófica que orienta suas atitudes e decisões. Na prática, valorizar o espaço do outro pode se manifestar de várias formas simples, mas poderosas. Por exemplo, em uma conversa, isso significa não monopolizar o diálogo, não interromper, e estar atento aos sinais verbais e não verbais que indicam se a pessoa está confortável ou deseja mudar de assunto. Significa também saber respeitar momentos de silêncio e pausa, sem sentir a necessidade de preencher o vazio com palavras desnecessárias. No espaço físico, é perceber a distância confortável para cada pessoa, que pode variar de acordo com a cultura, o contexto e a intimidade entre as partes. Saber se aproximar e se afastar no momento certo, sem invadir a zona de conforto do outro, demonstra sensibilidade e respeito. No espaço emocional, valorizar o espaço do outro é evitar pressionar para que a pessoa revele mais do que está disposta naquele momento. É respeitar o ritmo dela para se abrir, compartilhar ou até mesmo para se afastar quando necessário. É compreender que cada indivíduo lida com suas emoções e experiências de forma única e que forçar uma aproximação emocional pode causar desconforto e afastamento. Valorizar o espaço do outro também envolve respeitar as diferenças, aceitar que nem todos pensam, sentem ou agem como você, e que isso não diminui o valor ou a dignidade deles. Essa aceitação amplia sua capacidade de convivência e abre portas para relacionamentos mais ricos e diversificados. Além disso, valorizar o espaço do outro fortalece sua própria presença silenciosa. Quando você respeita os limites alheios, as pessoas naturalmente reconhecem sua integridade e autodomínio, e isso gera uma atração sutil, mas poderosa. Sua imagem se torna a de alguém que não impõe, não controla, mas que sabe estar e contribuir de maneira equilibrada e harmoniosa. Isso é muito diferente do comportamento de quem tenta chamar atenção de forma barulhenta, invasiva ou dramática, que geralmente acaba afastando as pessoas. O silêncio ativo, acompanhado do respeito ao espaço alheio, cria um campo magnético que atrai naturalmente pessoas que buscam relações verdadeiras, respeitosas e significativas. Outro ponto importante é que valorizar o espaço do outro ajuda a evitar conflitos desnecessários. Muitas desavenças e mal-entendidos surgem justamente da invasão de limites, seja na forma de críticas, interferências ou expectativas desmedidas. Quando você pratica o respeito ao espaço pessoal e emocional, essas tensões são minimizadas e o convívio social se torna mais leve e harmonioso. Essa harmonia é um fator importante para sua reputação social, pois as pessoas tendem a gravitar em torno daqueles que proporcionam tranquilidade e segurança em suas interações. Para cultivar esse hábito, é fundamental desenvolver a observação e a sensibilidade. Preste atenção aos sinais sutis que indicam como o outro está se sentindo em sua presença, tanto no corpo quanto na voz e no comportamento. Aprenda a reconhecer quando é hora de dar espaço e quando é adequado se aproximar. Essa percepção é um exercício constante de atenção e respeito que requer prática e dedicação. Também é necessário refletir sobre suas próprias necessidades e limites para não projetar suas expectativas no outro. Valorizar o espaço do outro não significa abrir mão dos seus próprios limites, mas sim equilibrar suas necessidades com as do outro em uma dança harmoniosa que respeita a individualidade de cada um. Ao fazer isso, você constrói relacionamentos baseados em respeito mútuo, confiança e reciprocidade,
que são a base de qualquer conexão social duradoura e significativa. Além disso, essa postura traz benefícios para seu desenvolvimento pessoal. Ao aprender a respeitar o espaço alheio, você também aprende a se respeitar, a ser mais paciente, mais tolerante e mais consciente da complexidade humana. Isso reflete diretamente em sua autoestima e no modo como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Em última análise, valorizar o espaço do outro é um convite para uma convivência mais humana, mais gentil e mais autêntica. É um hábito que transforma não só as relações interpessoais, mas também a qualidade de sua vida social e emocional. Quem adota essa postura não precisa de palavras vazias ou gestos exagerados para ser notado. Sua presença tranquila e respeitosa fala por si só, criando um ambiente onde a confiança floresce e onde as conexões verdadeiras são cultivadas com naturalidade. Portanto, faça dessa prática uma prioridade em seu dia a dia. Observe, respeite e valorize o espaço dos outros como um reflexo do respeito que você também merece. Essa atitude silenciosa, mas poderosa, é uma das chaves para se tornar socialmente atraente de forma genuína e duradoura. Pratique a autenticidade, sem pressa. Praticar a autenticidade sem pressa é um dos hábitos mais profundos e transformadores para quem deseja ser socialmente atraente em silêncio, pois reflete um equilíbrio essencial entre ser verdadeiro consigo mesmo e respeitar o tempo natural das relações. Autenticidade é frequentemente entendida como a capacidade de ser exatamente quem somos, sem máscaras, sem artifícios, sem tentar agradar ou se moldar ao que os outros esperam. No entanto, essa qualidade, apesar de desejada por muitos, não deve ser confundida com impulsividade ou pressa em revelar tudo sobre si imediatamente. A verdadeira autenticidade exige tempo, paciência e um entendimento profundo de quem somos em essência, além de um respeito pelo processo gradual pelo qual as relações humanas se constroem e se fortalecem. Em um mundo tão acelerado e barulhento, onde muitos sentem a necessidade de se expor rapidamente para ganhar atenção ou validação, praticar a autenticidade sem pressa é um ato de coragem silenciosa e uma forma de poder interior. É justamente esse equilíbrio que atrai as pessoas de maneira genuína, porque transmite segurança e confiança, mostrando que você não precisa se apressar para provar seu valor. A autenticidade sem pressa nos convida a abandonar a ansiedade de sermos aceitos instantaneamente e a nos permitir ser conhecidos aos poucos, de forma natural e orgânica. Isso porque a construção de relacionamentos sólidos, sejam eles de amizade, trabalho ou afetivos, exige tempo para que as camadas mais profundas da nossa personalidade possam ser reveladas com segurança. Não se trata de esconder quem você é, mas de saber o momento certo para mostrar determinadas partes de si, respeitando tanto o seu próprio ritmo quanto o da outra pessoa. Essa sabedoria silenciosa é o que diferencia a autenticidade madura da impulsividade juvenil ou da exposição superficial. Muitas vezes, a pressa em se mostrar pode levar à construção de imagens falsas ou exageradas, que mais tarde se revelam inconsistentes, causando desapontamento e afastamento. Praticar a autenticidade sem pressa implica também em um profundo autoconhecimento. Você precisa estar ciente de seus valores, crenças, limitações, virtudes e fraquezas para se apresentar de forma honesta e coerente. Essa clareza interna serve como um guia que impede que você se perca em tentativas desesperadas de agradar ou impressionar. É uma autenticidade ancorada em fundamentos sólidos e não em impulsos momentâneos. O estoicismo reforça essa perspectiva, ao enfatizar o cultivo da razão e da virtude como caminhos para uma vida equilibrada. Na prática, ser autêntico sem pressa significa aprender a ouvir seu próprio ritmo interior, a reconhecer quando é o momento de se abrir e quando é melhor guardar silêncio, quando compartilhar seus pensamentos e quando refletir antes de agir. Esse comportamento silencioso, porém consciente, cria um espaço de respeito tanto para si quanto para os outros,
favorecendo relações mais sinceras e profundas. Outro aspecto importante dessa prática é a aceitação da imperfeição, tanto a sua quanto a dos outros. A autenticidade não exige perfeição, mas sim honestidade e coragem para mostrar suas vulnerabilidades quando o momento certo chegar. Essa coragem genuína inspira confiança e aproxima as pessoas, porque ninguém deseja se relacionar com uma imagem perfeita, mas sim com seres humanos reais, com suas luzes e sombras. Praticar a autenticidade sem pressa também ajuda a evitar o desgaste emocional causado pela necessidade constante de aprovação externa. Quando você está seguro de quem é e confia no processo natural das relações, não sente a pressão de ter que agradar ou se transformar para ser aceito. Essa segurança silenciosa é extremamente atraente, pois transmite uma sensação de estabilidade e integridade. Além disso, a paciência com o processo da autenticidade permite que você observe e compreenda melhor as pessoas ao seu redor, escolhendo conscientemente com quem deseja construir vínculos mais profundos. Essa seletividade consciente não é uma forma de exclusão, mas sim uma proteção saudável que evita dispersão de energia e relacionamentos superficiais. Em termos práticos, cultivar a autenticidade sem pressa envolve ações simples, porém poderosas. Aprender a dizer não quando algo não corresponde aos seus valores, mesmo que isso gere desconforto momentâneo, é uma forma de ser autêntico. Evitar se sobrecarregar com expectativas alheias e respeitar seu tempo para refletir antes de se expressar são atitudes que fortalecem sua presença silenciosa. Além disso, manter a coerência entre o que você pensa, sente e faz reforça sua credibilidade e aumenta sua influência natural. Essa coerência é a base da confiança que os outros depositam em você. E essa confiança é a essência da atração social verdadeira. Outro ponto relevante é a relação entre autenticidade e humildade. Ser autêntico sem pressa significa também reconhecer que você está em constante evolução, que não sabe tudo e que está aberto a aprender com os outros e com as experiências da vida. Essa humildade torna você mais acessível e menos ameaçador, o que facilita conexões genuínas. A prática da autenticidade sem pressa também é um convite para desacelerar o ritmo frenético imposto pela sociedade contemporânea. Vivemos em uma era onde tudo acontece muito rápido e onde a necessidade de respostas imediatas e reações instantâneas é constante. Nessa velocidade, a autenticidade muitas vezes fica comprometida, pois não há tempo para refletir, sentir ou se conhecer verdadeiramente. Optar por praticar a autenticidade sem pressa é um ato de resistência saudável, uma forma de se afirmar como alguém que valoriza a profundidade e a verdade acima da superficialidade e do imediatismo. Em última análise, quem pratica a autenticidade sem pressa se torna um farol silencioso em meio ao ruído e à pressa do mundo. Sua presença serena e verdadeira atrai naturalmente aqueles que buscam relações reais e significativas, criando conexões baseadas no respeito, na confiança e no reconhecimento mútuo. Essa é uma forma poderosa de se tornar socialmente atraente, não pelo volume da voz ou pela intensidade das ações, mas pela profundidade do ser e pela paciência em se revelar aos poucos, de forma genuína e equilibrada. Portanto, permita-se praticar a autenticidade sem pressa, cultivando o respeito por si mesmo e pelos outros, confiando no tempo natural das relações e honrando sua verdade interior. Essa prática silenciosa, porém poderosa, é uma das chaves para conquistar uma presença social magnética e duradoura. Paciência com as diferenças. Paciência com as diferenças é um dos hábitos essenciais para quem deseja ser socialmente atraente em silêncio, pois expressa uma capacidade rara de convivência harmoniosa, respeito genuíno e maturidade emocional diante da diversidade natural das relações humanas. Em um mundo cada vez mais polarizado e acelerado, onde as opiniões se chocam com intensidade e onde a pressa em julgar e rotular o outro é quase automática, exercitar a paciência diante das diferenças se torna um ato de coragem e sabedoria profunda.
Ser paciente com as diferenças não significa apenas tolerar o que é distinto ou divergente do seu modo de pensar, sentir ou agir, mas abraçar essa diversidade como parte fundamental do convívio humano e uma oportunidade para o crescimento interior. Essa paciência nasce da compreensão de que cada pessoa carrega uma história única, formada por suas experiências, valores, crenças e limitações que moldam suas atitudes e reações. Ao reconhecer essa complexidade, você se afasta do julgamento imediato e do desejo de impor seu ponto de vista para abrir espaço ao diálogo respeitoso e à empatia. A paciência com as diferenças é um exercício que desafia a nossa natural tendência ao egoísmo e à busca por validação imediata. Em vez de reagir com impaciência ou irritação diante do que não concordamos, aprendemos a acolher o outro com serenidade, entendendo que a discordância não precisa ser sinônimo de conflito, mas pode ser uma ponte para ampliar nossa visão de mundo. Esse hábito é especialmente valioso porque fortalece a inteligência emocional, aquela capacidade de gerenciar nossas emoções e manter o equilíbrio mesmo em situações desafiadoras. Quando somos pacientes com as diferenças, evitamos que o orgulho ou a ansiedade nos dominem, criando um ambiente propício para conversas construtivas e relações duradouras. Essa postura de paciência está profundamente ligada ao conceito estoico de que existem coisas que estão fora do nosso controle, como as opiniões e comportamentos dos outros, e que a nossa paz depende da forma como escolhemos reagir a elas. Entender que não podemos mudar os outros, mas podemos sempre mudar a nós mesmos, é um passo fundamental para desenvolver essa paciência. Isso nos ensina a focar naquilo que realmente importa, a nossa própria virtude e integridade, mesmo diante das diferenças. Além disso, ser paciente com as diferenças ajuda a cultivar a tolerância sem perder a firmeza nos seus próprios valores. Não se trata de abrir mão do que você acredita ou de se acomodar diante de injustiças, mas de escolher cuidadosamente quando vale a pena gastar energia em confrontos e quando é mais sábio aceitar a diversidade e seguir em frente com serenidade. Essa distinção evita desgastes desnecessários e preserva a qualidade das suas relações. Na prática, a paciência com as diferenças se manifesta em atitudes simples e poderosas, como ouvir sem interromper, evitar respostas impulsivas, perguntar com interesse em vez de acusar, e respeitar o tempo do outro para se expressar. Ao adotar essas práticas, você demonstra que valoriza a pessoa para além das suas opiniões, criando um espaço seguro onde as divergências podem coexistir sem ameaça ou ressentimento. Essa segurança emocional é um dos pilares da atração social silenciosa, porque pessoas assim geram confiança e acolhimento, qualidades que naturalmente aproximam. Outro aspecto importante dessa paciência é o reconhecimento da própria imperfeição. Quando aceitamos que também temos limitações e que, em algum momento, nossas ideias ou atitudes podem ser questionadas, ficamos mais abertos para lidar com as diferenças alheias de forma gentil e compreensiva. Isso fortalece a humildade, uma virtude fundamental para o crescimento pessoal e para relações mais saudáveis. Por fim, cultivar a paciência com as diferenças é uma forma poderosa de contribuir para um mundo mais harmonioso e menos conflituoso. Cada gesto de calma diante do diferente é uma semente de paz que pode transformar não apenas suas relações próximas, mas também o ambiente ao seu redor. Em silêncio, essa paciência constrói pontes invisíveis, unindo pessoas com respeito, empatia e amor próprio. Esse hábito não é apenas um ato social, mas um caminho de desenvolvimento humano profundo, que reflete a força interior de quem sabe que a verdadeira grandeza está em permanecer firme na própria essência, sem se deixar dominar pela pressa ou pela intolerância. Ao praticar a paciência com as diferenças, você se torna um exemplo silencioso e inspirador, alguém que não precisa competir, provar ou vencer, porque já conquistou a maturidade de conviver em paz com a diversidade do mundo. Mostre consistência. Nas pequenas coisas, mostre consistência. Nas pequenas coisas.
porque é justamente nelas que se revela a verdadeira força de caráter e a autenticidade silenciosa de uma pessoa. Vivemos num tempo em que o imediatismo e a superficialidade muitas vezes tomam conta das relações e das atitudes, e é fácil cair na armadilha de valorizar apenas os grandes feitos ou as aparências grandiosas. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira grandeza está na firmeza diária, nas escolhas constantes, na repetição dos bons hábitos, mesmo quando ninguém está olhando. Ser socialmente atraente em silêncio passa muito pela capacidade de ser confiável, por demonstrar através dos pequenos gestos cotidianos que você é alguém com quem se pode contar, alguém que não muda sua essência conforme a ocasião ou a plateia. Essa consistência cria uma espécie de magnetismo discreto, uma aura de estabilidade que atrai naturalmente o respeito e a admiração das pessoas ao seu redor. Porque quando alguém percebe que suas palavras e ações estão alinhadas, que você cumpre o que promete mesmo nas pequenas coisas, essa pessoa sente segurança em estar ao seu lado, e a confiança que nasce desse reconhecimento é a base para qualquer relação genuína e duradoura. A consistência nas pequenas coisas é também um reflexo da sua integridade pessoal, que não depende de elogios ou reconhecimento público. Ela se revela na sua rotina, nas atitudes simples que ninguém enxerga, como a forma como você trata as pessoas, a pontualidade, a honestidade nas pequenas escolhas do dia a dia, o cuidado com seus compromissos, por menores que pareçam. Essa coerência entre o que você pensa, sente e faz é a essência do silêncio poderoso que o estoicismo valoriza, pois é nesse silêncio que se constrói um caráter sólido que não oscila conforme as circunstâncias ou pressões externas. Muitas vezes as pessoas se impressionam com grandes discursos ou atos grandiosos, mas esquecem que a verdadeira prova de força está em persistir naquilo que é certo, na prática contínua da virtude, mesmo quando tudo parece pequeno ou sem importância. É nesse terreno aparentemente insignificante que se edifica a base para que a confiança, o respeito e a admiração cresçam de forma natural e sustentável. A consistência nas pequenas coisas também mostra humildade e disciplina, qualidades essenciais para quem deseja crescer como ser humano e se tornar socialmente atraente sem alardes. Não é preciso fazer barulho, buscar holofotes ou aplausos. É suficiente cumprir o que você sabe ser correto, cuidar do que está ao seu alcance e ser fiel a si mesmo. Essa fidelidade silenciosa gera uma força que não depende da aprovação dos outros porque é nutrida pela convicção interna e pela prática constante. Além disso, essa consistência cria um efeito multiplicador. Quando as pessoas veem que você é constante, começam a espelhar essa qualidade, criando um ambiente onde a confiança e o compromisso passam a ser naturais, facilitando relações mais profundas e verdadeiras. Ser socialmente atraente em silêncio não significa ser passivo ou invisível, mas sim possuir a firmeza de um pilar que sustenta o que é essencial, mesmo diante dos ventos contrários da vida. Essa força discreta transforma não apenas a forma como você é percebido, mas também a sua própria experiência de mundo, pois a constância gera uma sensação de paz interior, um alicerce que torna as tempestades menos assustadoras e as conquistas mais significativas. Portanto, mostrar consistência nas pequenas coisas é cultivar um tipo de poder silencioso, que não precisa ser exibido, porque se manifesta na confiança que inspira, na credibilidade que constrói e na harmonia que promove. É um convite para que você olhe para o seu cotidiano com mais atenção e valor, reconhecendo que é nele, na soma dos pequenos atos, que se constrói a verdadeira essência da sua presença social e da sua capacidade de se relacionar com os outros de forma genuína e duradoura. Essa é a lição que o estoicismo nos oferece. A grandeza está na constância do esforço, na fidelidade ao que somos e ao que queremos ser, e não na efemeridade dos momentos de brilho ou reconhecimento. Ao abraçar essa filosofia, você se torna uma presença magnética, não pela necessidade de impressionar,
mas pela solidez e autenticidade que irradia silenciosamente, transformando cada pequeno gesto numa manifestação de quem você realmente é. Seja generoso com o reconhecimento. Ser generoso com o reconhecimento é um hábito poderoso e transformador, especialmente para quem busca ser socialmente atraente em silêncio, seguindo princípios estoicos. Reconhecer o valor do outro é uma demonstração sutil, porém profunda, de respeito, empatia e inteligência emocional. Em um mundo que muitas vezes incentiva a competição desenfreada, a inveja e o egoísmo, a generosidade no reconhecimento se destaca como um gesto raro e admirável, capaz de fortalecer vínculos, construir pontes e criar um ambiente mais harmonioso e humano ao nosso redor. A generosidade com o reconhecimento não significa apenas elogiar por elogiar ou dizer palavras vazias para agradar. Trata-se de perceber de forma genuína as qualidades, esforços e conquistas das pessoas com quem convivemos e expressar esse reconhecimento com sinceridade, mesmo que de forma discreta, sem buscar holofotes ou se colocar em destaque. Esse gesto simples tem um efeito poderoso porque quebra barreiras invisíveis, diminui a ansiedade social e cria um espaço de segurança emocional, onde todos se sentem valorizados e vistos em sua essência. Reconhecer o outro é reconhecer a humanidade compartilhada, a luta diária, as pequenas batalhas que cada pessoa enfrenta, muitas vezes sem que ninguém saiba. Ao fazer isso, você não apenas eleva o outro, mas também revela uma maturidade e uma força interior que são irresistivelmente atraentes, porque estão longe do jogo do ego e do protagonismo vazio. Essa generosidade constrói um silêncio que fala mais alto do que qualquer discurso, porque é uma expressão de humildade e sabedoria. Quem reconhece o mérito alheio demonstra que não está preso à competição ou à necessidade de se provar, mas sim focado na verdade e no valor real das pessoas. Além disso, essa postura ajuda a desenvolver um olhar mais atento e compassivo, que enxerga o que há de melhor nos outros, mesmo em situações difíceis ou quando a pessoa não está no seu melhor momento. Isso não significa ignorar falhas ou comportamentos problemáticos, mas sim valorizar o que é digno e verdadeiro, oferecendo um estímulo para que o outro cresça e evolua, reforçando o lado positivo da convivência humana. A generosidade com o reconhecimento também é uma forma de cultivar relacionamentos genuínos e duradouros, pois quando alguém se sente verdadeiramente apreciado, cria-se um vínculo de confiança e reciprocidade que ultrapassa a superficialidade das interações comuns. Essa troca silenciosa e constante fortalece as conexões, tornando-as mais resilientes e satisfatórias. Por outro lado, a falta desse reconhecimento pode gerar ressentimento, isolamento e uma sensação de invisibilidade que mina o espírito e dificulta a construção de laços reais. Praticar o reconhecimento generoso exige uma mudança interna, um exercício diário de atenção e sensibilidade para perceber além das aparências, buscando entender e valorizar o esforço, a intenção e o impacto das ações dos outros. É um convite para que você desenvolva uma escuta atenta, não só das palavras, mas também das atitudes e sentimentos que muitas vezes ficam ocultos. No estoicismo, esse hábito está alinhado com a ideia de que somos todos partes de uma mesma comunidade e que a virtude reside na cooperação, na justiça e no respeito mútuo. Ser generoso com o reconhecimento é, portanto, uma prática que reflete não só a sua força interior, mas também o seu compromisso com o bem-estar coletivo, pois cada elogio sincero e cada gesto de apreciação contribuem para a construção de um mundo mais humano e equilibrado. É importante destacar que essa generosidade não deve ser confundida com bajulação ou falsidade. O reconhecimento verdadeiro tem raízes na honestidade e na autenticidade. E por isso mesmo, quando praticado com frequência e sinceridade, se torna um diferencial significativo na sua postura social. Pessoas que reconhecem os méritos dos outros são vistas como confiáveis, justas e agradáveis, qualidades que naturalmente atraem respeito e admiração. Essa generosidade, embora silenciosa, também traz benefícios diretos para você.
Ao valorizar os outros, você cria um ciclo positivo, de energia que retorna para você em forma de apoio, colaboração e afeto. Além disso, ao reconhecer as qualidades alheias, você amplia sua própria visão de mundo, aprende com as experiências dos outros e se inspira para aprimorar-se constantemente. Essa prática reforça a humildade, pois nos lembra que não estamos sozinhos na jornada da vida e que todos têm algo a ensinar e a contribuir. Por fim, ser generoso com o reconhecimento é um convite para que você se afaste da arrogância e do egoísmo e se aproxime de uma postura mais humana, compassiva e verdadeira. É um hábito que, embora simples, pode transformar profundamente suas relações, seu ambiente e sua própria experiência de vida, tornando você uma presença socialmente atraente, não pelo barulho ou pela exibição, mas pela luz silenciosa e constante da apreciação genuína. Esse é o poder do reconhecimento, um ato de generosidade que fala no silêncio e constrói pontes que duram para sempre. Controle o impulso de sempre, ter a última palavra, em uma era onde a velocidade das informações e as interações sociais se dão quase que em tempo real. A necessidade de ter a última palavra em uma discussão ou conversa tornou-se um impulso quase automático para muitos. No entanto, aprender a controlar esse impulso é um dos hábitos mais poderosos para quem deseja ser socialmente atraente em silêncio, especialmente quando guiado pelos ensinamentos do estoicismo. Ter a última palavra não significa necessariamente vencer uma discussão ou provar que se está certo. Muitas vezes, é um ato impulsivo de ego, uma tentativa de afirmar superioridade ou controle que, na prática, revela insegurança e ansiedade. Controlar esse impulso exige um domínio interno profundo, pois é uma batalha contra o desejo natural de se impor e de ser ouvido acima dos outros. No entanto, quem consegue se conter diante dessa necessidade demonstra uma força interior admirável e uma maturidade rara, pois entende que o verdadeiro poder está em não reagir a tudo, em não precisar validar constantemente a própria opinião e em reconhecer que nem toda conversa precisa de um vencedor ou de uma conclusão definitiva. Essa postura não só evita conflitos desnecessários, como também gera respeito e admiração silenciosos. A sabedoria estoica nos ensina que existem coisas que estão sob nosso controle, nossos pensamentos, nossas ações, e outras que não estão, como as opiniões e reações dos outros. Buscar a última palavra é tentar controlar algo que não depende exclusivamente de nós, e isso gera frustração e desgaste emocional. Ao aprender a deixar essa necessidade de lado, você cultiva tranquilidade e um estado de espírito mais equilibrado, que é a base para uma presença social magnética e serena. Quem controla o impulso de sempre querer ter a última palavra não sente a necessidade de provar algo a ninguém, pois sabe que sua verdade interna é mais sólida do que qualquer argumento passageiro. Isso gera uma confiança silenciosa que atrai naturalmente as pessoas, pois elas percebem a segurança que vem de alguém que não precisa disputar atenção ou reconhecimento de forma explícita. Além disso, ao evitar a necessidade constante de se impor, essa pessoa cria um espaço de diálogo mais aberto e respeitoso, onde as opiniões podem ser trocadas com liberdade e sem tensões desnecessárias. A ausência do desejo de vencer a conversa também ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis, pois evita ressentimentos, discussões improdutivas e a criação de barreiras emocionais entre as pessoas. Outro ponto importante é que controlar esse impulso exige paciência e autoconsciência. Muitas vezes, a vontade de ser o último a falar surge de um desejo de justiça ou de não ser ignorado, e isso é natural. No entanto, o estoicismo convida a refletir sobre o que realmente importa a longo prazo: a paz interior, o respeito mútuo e o crescimento pessoal. Ao praticar essa disciplina, você começa a perceber que há um tempo certo para falar e um tempo para silenciar, e que, muitas vezes, o silêncio é mais eloquente do que qualquer palavra final. É no silêncio que se revela a verdadeira força de caráter, pois ele demonstra que você é capaz de se posicionar sem precisar dominar o espaço
ou controlar a narrativa. Essa postura fortalece a sua integridade, pois revela que você age conforme seus valores e não conforme as expectativas ou pressões externas. A prática de controlar o impulso de sempre ter a última palavra também contribui para o desenvolvimento da humildade e do respeito, virtudes fundamentais para qualquer pessoa que queira ser socialmente atraente sem precisar se impor. Reconhecer que as ideias alheias têm valor, mesmo que sejam diferentes das suas, amplia sua visão de mundo e enriquece suas relações. Isso não significa abrir mão das próprias convicções, mas sim aprender a conviver com elas de forma equilibrada e respeitosa. Por fim, dominar esse impulso é um passo decisivo para quem deseja construir uma presença marcante e duradoura, pois transmite uma mensagem clara. Você é alguém que não precisa provar nada para ninguém, que está seguro em si mesmo e que valoriza a harmonia e o crescimento mútuo acima das disputas vazias. Essa é a verdadeira arte de ser socialmente atraente em silêncio, uma arte que nasce da serenidade e do autocontrole e que transforma o simples ato de ouvir e falar em uma poderosa ferramenta de conexão humana. Seja presença, não protagonista, vivemos. Numa cultura que celebra a necessidade de estar sempre no centro das atenções, onde ser protagonista significa dominar a cena, ser ouvido acima dos demais e garantir que a própria história seja a mais relevante. Contudo, ser socialmente atraente em silêncio, especialmente sob a ótica do estoicismo, exige uma mudança profunda dessa perspectiva. O convite não é para brilhar cegamente, mas para ser presença. Ser presença é muito mais sutil e poderoso do que ser protagonista, porque implica estar ali inteiro e consciente, sem a necessidade urgente de dominar o palco. Presença é um estado de ser que vai além da performance ou da aparência. É um equilíbrio delicado entre estar e deixar, estar entre influenciar e acolher. Ser presença é estar conectado consigo mesmo de tal forma que você pode se relacionar com os outros sem ansiedade, sem o desejo constante de chamar atenção ou controlar a narrativa. É cultivar uma força silenciosa, uma energia que não precisa ser exibida, mas que é sentida por quem está ao seu redor. Quando você é presença, o ambiente muda. As pessoas ao seu redor se sentem seguras, respeitadas, vistas e ouvidas. Essa presença silenciosa tem uma capacidade natural de atrair e envolver, porque é autêntica, coerente e estável. Diferente do protagonista que precisa ser aprovado, a presença não busca validação externa. Ela não depende do aplauso ou da aprovação da plateia, pois está firmemente ancorada em uma convicção interna e em valores pessoais sólidos. Essa diferença fundamental é o que torna a presença muito mais admirável e duradoura. Em vez de ser um personagem em constante atuação, a presença é o ser verdadeiro que permanece constante em qualquer situação, independentemente das circunstâncias ou das expectativas alheias. Essa postura é profundamente estoica, porque reconhece que o controle verdadeiro está em nossas próprias atitudes e não na reação do público. Ao invés de agir para ser notado, a presença age porque sabe quem é e age conforme seus princípios, com tranquilidade e confiança. Isso cria uma espécie de magnetismo silencioso que atrai as pessoas não pelo que se diz ou pelo que se faz para impressionar, mas pelo que se é em essência. Ser presença também implica uma escuta ativa, um olhar atento, um respeito genuíno pelas outras pessoas. Não é o protagonismo que cria a conexão verdadeira, mas a capacidade de se colocar no espaço do outro, de reconhecer a importância da sua existência sem diminuir a sua própria. Ser presença é dar espaço e ser generoso com o tempo e a atenção dos outros, sem ansiedade ou pressa. Esse hábito transforma as relações sociais, pois torna o encontro humano mais profundo, mais significativo e mais leve. Aquele que busca ser protagonista muitas vezes está preso ao medo de ser invisível ou irrelevante. Por isso age com urgência e intensidade para garantir seu lugar no centro. Já aquele que escolhe ser presença compreende que sua relevância
Não depende da quantidade de olhares ou das reações instantâneas, mas da qualidade da sua postura e da consistência de suas ações ao longo do tempo. Essa maturidade gera um tipo de respeito silencioso que não precisa ser declarado, pois é sentido naturalmente por quem está ao redor. Além disso, ser presença e não protagonista ajuda a preservar a serenidade interna. Quando deixamos de lutar por protagonismo, evitamos conflitos desnecessários, disputas de egos e o desgaste emocional que vem da necessidade constante de aprovação. Essa serenidade é uma fonte de bem-estar que fortalece a autoestima e a segurança pessoal. Ela é fruto da consciência de que nossa identidade não está atrelada à atenção alheia, mas sim ao nosso caráter e à nossa forma de estar no mundo. Outro aspecto importante dessa postura é a humildade, que é a base do verdadeiro estoicismo. Ser presença é reconhecer que não precisamos ser os donos da verdade, nem o centro de todas as atenções para sermos valiosos. Essa humildade não diminui, pelo contrário. Ela amplia a percepção do mundo e das pessoas, criando um espaço onde a diversidade e a autenticidade podem florescer sem competições ou disputas. Ser presença também exige uma forma de autocontrole emocional muito refinada. Não se trata de se anular ou se esconder, mas de escolher quando e como agir, quando falar e quando silenciar. Essa capacidade de governar as próprias reações é o que diferencia a presença madura da presença insegura ou manipuladora. Por fim, ser presença é um convite para viver a vida de forma mais leve, mais plena e mais conectada com o momento presente. É a arte de existir sem pressa, de se relacionar sem pressa, de ser sem precisar provar. Essa atitude torna qualquer pessoa naturalmente atraente porque revela uma força interna que não depende da aprovação externa, que não se abala com as opiniões alheias e que está focada no que realmente importa: a integridade, a autenticidade e a paz interior. Essa é a essência de ser socialmente atraente em silêncio, uma qualidade rara que transforma as relações e que nasce do autoconhecimento e da sabedoria estoica. Bônus: a força do silêncio interior em um mundo cada vez mais barulhento, onde a pressa dita o ritmo das vidas e a exposição constante parece ser a única maneira de garantir espaço. A força do silêncio interior se torna um verdadeiro poder. Esse silêncio não é ausência de som, mas uma presença profunda, uma clareza interna, que não depende das circunstâncias externas para existir. Ele nasce do autoconhecimento, da prática diária de observar os próprios pensamentos e emoções sem se deixar dominar por eles. O silêncio interior é a base sobre a qual todos os hábitos que tornam alguém socialmente atraente em silêncio se sustentam. Quando cultivamos esse espaço interno, somos capazes de responder às situações com calma, equilíbrio e autenticidade, e não de reagir impulsivamente ou buscar aprovação. Esse silêncio fortalece a nossa identidade e nos torna menos vulneráveis às distrações do mundo exterior, como a necessidade de competir, de provar algo ou de se justificar constantemente. É na quietude desse espaço interno que encontramos a coragem para sermos nós mesmos, para ouvir mais do que falar, para escolher nossas batalhas com sabedoria, para reconhecer o valor dos outros sem diminuir o nosso próprio. Essa força silenciosa se manifesta em uma serenidade contagiante que, mesmo sem palavras, comunica integridade e segurança. É o que faz alguém ser lembrado, não pelo barulho que fez, mas pela profundidade que trouxe às relações. Esse silêncio interior é, portanto, o segredo não declarado dos verdadeiros líderes, daqueles que inspiram sem exigir, que guiam sem dominar, que influenciam sem dominar. Ao cultivar essa força, você constrói uma presença sólida e atraente, que resiste às tempestades da vida e brilha com uma luz própria, uma luz que não se apaga com o tempo, mas que cresce cada vez mais intensa na medida em que você permanece fiel a si mesmo. Esse é o verdadeiro poder do silêncio,
o poder que transforma não apenas a sua maneira de estar no mundo, mas também a maneira como o mundo se relaciona com você. Você já parou para pensar que ser socialmente atraente não é sobre o volume da sua voz, a quantidade de likes que recebe ou a rapidez com que conquista espaço em uma conversa? Que a verdadeira força está no silêncio que carrega dentro de si, naquela calma que não precisa se provar. Ao longo deste vídeo, exploramos 8 hábitos poderosos que podem transformar sua presença social de forma profunda, simples e duradoura. E todos eles, de alguma forma, estão conectados ao estoicismo e à sabedoria de controlar a si mesmo antes de tentar controlar o mundo ao redor. A jornada para ser socialmente atraente em silêncio não é fácil nem rápida. Ela exige paciência, prática, coragem e, sobretudo, a disposição de olhar para dentro e reconhecer que o que nos torna valiosos não é o que mostramos para fora, mas o que cultivamos em nosso interior. Essa transformação começa por pequenos hábitos diários: a escuta ativa, o respeito pelo espaço do outro, a autenticidade verdadeira, a paciência diante das diferenças, a consistência nos detalhes, a generosidade no reconhecimento, o controle do impulso de sempre querer a última palavra e o papel humilde de ser presença sem a necessidade de protagonismo. Esses hábitos criam uma base sólida para uma vida social onde a atração verdadeira acontece sem esforço, sem ansiedade, sem competição. Ela acontece simplesmente porque você é completo e confortável consigo mesmo. Mais do que dicas, essas práticas representam um convite para abandonar a pressa, o barulho e a ansiedade que tanto nos afastam do que realmente importa. Conexões humanas genuínas e autênticas. Vivemos numa era em que parece que só quem grita mais alto é ouvido, mas na verdade é aquele que escuta com atenção, que fala com sinceridade e que está presente de forma verdadeira, que cria laços que duram. Ao escolher o silêncio na hora certa, você não está se ausentando, mas se fortalecendo. Não está se escondendo, mas revelando um poder interior que poucos têm coragem de desenvolver. A beleza desse caminho é que ele não depende de aprovação externa. Ele não precisa de plateia, de aplausos ou de validação constante. A força do silêncio interior e a prática desses hábitos permitem que você se torne uma referência natural, uma influência silenciosa que inspira respeito, admiração e afeto. Não porque você se esforçou para isso, mas porque você se tornou alguém íntegro, centrado, que não está mais preso às armadilhas da comparação, da competição desmedida e do ego ferido. Isso não significa que o caminho seja solitário. Muito pelo contrário. Quando você desenvolve essa presença tranquila, você cria um espaço seguro para as pessoas ao seu redor. Você se torna alguém com quem os outros se sentem confortáveis, livres para serem eles mesmos, livres para expressar suas vulnerabilidades, suas dúvidas e seus sonhos. Você se torna um ponto de equilíbrio em meio ao caos, uma âncora silenciosa que acolhe sem julgar, que entende sem precisar explicar, que reconhece sem esperar algo em troca. O estoicismo nos ensina que o controle da mente e das emoções é fundamental para viver bem. Essa filosofia milenar nos oferece ferramentas para lidar com os desafios diários sem nos perdermos em meio às tempestades emocionais. E a prática da socialidade silenciosa está profundamente alinhada com esse ensinamento. Não se trata de se calar para evitar conflitos, mas de escolher as batalhas certas, de preservar sua energia para o que realmente vale a pena, de não se deixar arrastar pelas provocações e, acima de tudo, de cultivar a dignidade mesmo quando ninguém está olhando. A força do silêncio é como uma raiz profunda que sustenta a árvore do seu caráter. Quanto mais você a cultiva, mais firme fica sua base, e menos você será derrubado pelas circunstâncias externas. O silêncio não é fraqueza, é coragem, é sabedoria, é maturidade. É o espaço onde você aprende a se conhecer, a se aceitar e a se valorizar sem precisar provar nada a ninguém. Quando você se torna essa pessoa, socialmente atraente em silêncio, você percebe que o verdadeiro valor está em estar inteiro, em estar presente,
em ser fiel a si mesmo e aos seus princípios. Agora, quero convidar você a refletir. Quais desses hábitos você já pratica no seu dia a dia? Quais deles parecem mais desafiadores? E, principalmente, o que você pode começar a fazer hoje para aprofundar essa presença silenciosa e atraente? Compartilhe comigo nos comentários as suas experiências, dúvidas ou insights. A troca de ideias é parte fundamental do nosso crescimento e eu quero muito saber como esse conteúdo está impactando sua jornada. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like para ajudar mais pessoas a descobrirem esses hábitos valiosos. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos focados em desenvolvimento pessoal, estoicismo e formas autênticas de viver melhor e mais em paz. Lembre-se, sempre, ser socialmente atraente em silêncio é uma arte que qualquer pessoa pode desenvolver. Não é algo que nasce do talento ou da sorte, mas do compromisso diário de cultivar o melhor dentro de si. Com o tempo, você verá que esse compromisso transforma não apenas suas relações, mas toda a sua vida, trazendo mais serenidade, mais clareza e um sentido profundo de propósito. Afinal, a vida não é sobre provar algo para os outros, mas sobre ser a melhor versão de si mesmo, para você mesmo. A força do silêncio está exatamente aí, na capacidade de ser inteiro e estar em paz consigo, sem precisar de microfones ou plateias, porque você já é suficiente. Obrigado por estar aqui até agora, compartilhando esse momento comigo. Que você possa trilhar esse caminho com coragem, autenticidade e muita sabedoria. E lembre-se, o silêncio que você cultiva hoje será a voz poderosa que guiará sua vida amanhã. Até o próximo vídeo.